A dialética discursiva do texto Diálogo entre um Padre e um Moribundo, de Marquês de Sade, sugere um jogo argumentativo pautado na crítica iluminista do século XVIII, que concentrava seus esforços em desabonar as convenções religiosas com seus dogmas e valores impostos aos homens. Sendo assim, o autor trabalha a temática da convalescença até a morte, como uma oportunidade de desmascarar a atuação da religião como forma de dominação até mesmo no momento da sua morte. Sendo assim, o moribundo desfere no texto argumentos que significavam um ataque direto às crenças religiosas, segundo ele, postas à sociedade. Ao que parece, o autor Marquês de Sade adotou essa estratégia crítico-discursiva em muitos de seus textos, o que refletia seu comportamento diante da vida. Isso lhe rendeu a fama e o estigma de ateu libertino. E o que seria libertino no século XVIII? Talvez fosse adotar uma postura que fugisse do padrão social da época, ou desafiassem as regras desse jogo social, ou seja, agitadores, libertinos ou ateus. Pensando em Sade, talvez fosse trazer para sua escrita, para seus textos, de forma explícita e contundente aquilo que corrompe os homens, que são os falsos valores, cridos e impostos por essa mesma sociedade. Esse padrão discursivo é percebido no texto analisado pelo embate entre o sagrado e o mundano. Ou seja, o padre representando essa sociedade e seus valores religiosos, e o moribundo que adota sua crença na natureza. A natureza explorada no texto, vista pelo discurso do moribundo, é plausível. Sempre fez parte do homem e ainda responde aos questionamentos feitos por ele. Ainda assim, podemos compreender essa natureza como uma espécie de religião para o moribundo, e também como uma natureza intrínseca do próprio homem que revela suas paixões, fraquezas, impulsos e desejos. Isso não significa que essa natureza seja o tempo todo tranquila e benevolente. Muito pelo contrário, a religião, ênfase aqui para o cristianismo, que é a referência do texto, retrata essa natureza humana como a origem dos males que atormentam os homens, ou seja, dos vícios e pecados humanos. Sendo assim, essa natureza precisa ser controlada e mantida dentro dos padrões impostos. Esse seria o trabalho da religião. Então, tudo que fugisse a esse padrão de comportamento era apontado como natureza corrompida. Daí a reflexão trazida no final do texto. E o padre torna-se, em seus braços, um homem corrompido por natureza, por não ter sabido explicar o que é natureza corrompida. Esse final aponta na direção de uma certa brincadeira irônica com a sociedade, pois que o padre que tinha o intuito, no início do texto, de dar ao moribundo o sacramento do perdão através da extrema unção, que é um sacramento cristão, assim denominado por ser recebido pelos cristãos, que estão em risco iminente de perder a vida, pelos pecados vividos através de sua natureza apaixonada que o levou ao pecado, segundo a visão religiosa. Mas é justamente o oposto que acompanhamos no final do texto. O padre, sem conseguir sustentar sua argumentação em favor da religião, se deixa levar por sua natureza fraca e também apaixonada, e passa a figurar mais um homem corrompido pela sua natureza humana. Outro ponto importante de ser levantado é que o autor se vale do fundamento filosófico e existencialista para sustentar seu discurso, pois o moribundo traz o tema da liberdade de escolher como ele desejou viver, se formar, se desenvolver e morrer. Isso significa que o homem é o único responsável por aquilo que ele é, pelo que ele se tornou e por todos os seus atos. No seu estágio final, o moribundo dá uma guinada discursiva crítica e consegue estabelecer uma redenção inversa, pois ele pregou para o padre a religião da carne, onde o prazer de viver intensamente configura o primeiro mandamento de sua religião. A sua argumentação no leito de morte pretendeu libertar o padre da cegueira social no qual estava inserido. Para concluir, podemos relacionar uma última reflexão que se baseia numa máxima. O mito é atualizado pelo rito. Mas sem a reflexão ou questionamento, o mito cai na ficcionalização ou em aceitação de fatos históricos duvidosos, como verdades absolutas. Por isso, o discurso do moribundo supera as convicções religiosas do padre e, de certa forma, desperta no padre a autorreflexão da sua própria crença e discurso, como podemos perceber na seguinte citação. Pregador, abandona teus preconceitos. Se homem, se humano, sem temor nem esperança.
Deixa de lado teus deuses e tuas religiões, que só servem para acorrentar os homens. Só o nome desses horrores derramou mais sangue sobre a terra do que todas as guerras e flagelos ao mesmo tempo.